Wilson, nonos anos, A, B, C e D. Hoje a aula nós vamos falar sobre origem da vida e dar uma introdução a respeito dos primeiros seres vivos, como teriam surgido, tá? Então, o tema da aula de hoje é a origem da vida. Vamos para a aula. Então, a origem da vida dos seres vivos, especificamente, no nosso planeta, ele é um tema mais intrigante da ciência. Diversos pesquisadores tentaram explicar o fenômeno ao longo da sua história. Alguns com teorias falhas e facilmente refutadas, e outros com teorias mais conscientes. Agora, a seguir, nós falaremos a respeito de duas teorias bastante conhecidas que tentam explicar até hoje, e uma se contrapõe à outra, a origem da vida, dos seres vivos. A teoria que dá o quê, né? Da abiogênese, que dizia que a vida podia surgir do nada, né? De matéria inanimada, e a teoria da biogênese. Esse frasco, né, esses 3 frascos aqui, eles foram utilizados e depois eles mesmos foram se contrapuseram quando Francesco Redi começou a discutir, a ser contra a questão da abiogênese. Então, nesses 3 frascos, eles são imagens que representam a abiogênese. Nesta segunda imagem, onde nós temos aí especificamente uma célula ovo, certo? E que com a biogênese, que diz que todo indivíduo deve surgir de outro pré-existente, ela também diz, né, é completada depois pela teoria celular, que também diz que uma célula só pode existir se tiver uma célula pré-existente. E essa imagem se traduz na teoria da biogênese. Agora, nós vamos falar especificamente sobre a abiogênese. A abiogênese, também chamada de geração espontânea, foi defendida durante um tempo grande. Até meados do século XIX, ela foi defendida e acreditada que era verdadeira. Os primeiros defensores conhecidos das ideias nesse sentido foram bem antigos, né? Anaximandro e seu pupilo Anaximenes, e outros como Xenófanes, Parmênides, Empédocles, Demócritos e Anaxágoras. Esses indivíduos sustentaram de modo geral que a geração espontânea ou a abiogênese ocorria, mas em versões diferentes, em versões diversificadas, variadas, ou seja, né? A teoria da biogênese, ou teoria aí nós vamos completar, explica que a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, que a vida surgia de algo que não tinha vida, que era inanimado, de uma matéria sem vida, né? Um dos exemplos clássicos dessa teoria é a crença de que camisa suja, né, poderiam dar origem a ratos, e outros exemplos que foram colocados, e outro exemplo que é citado, é que o lodo dos rios ou das águas em geral poderiam dar origem a alguns anfíbios. Agora, essa geração, que geração é essa que está falando da biogênese? É a geração espontânea, né? A biogênese ou geração espontânea. Apesar de absurda, né, de hoje a gente achar um absurdo, de parecer absurda, essa teoria ela era aceita até meados do século XIX, conforme eu falei anteriormente, e representava o pensamento de células, né, e o conhecimento de células, de gametas, né,
e muito menos não se tinha esse conhecimento de mecanismos evolutivos e genéticos. Então, esse conhecimento, até esse momento, não se tinha, né? Não sabia, não se falava sobre células, não se falava sobre gametas, não se falava sobre cromossomos, né? E mecanismos evolutivos da genética. Esses recursos tecnológicos, né, que agora a gente completa a frase, a partir de observações dos acontecimentos que eles aconteciam, que eles iam sendo revelados. Não tinha material, não tinha tecnologia, não tinha esse tipo de trabalho tecnológico. Então, eram por observações que se tiravam conclusões. Agora, o outro tema é o tema da biogênese, ou seja, a teoria da biogênese, por sua vez, ela surgiu para contrapor, para ser contraposta à ideia de que a matéria bruta poderia originar um indivíduo ou um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos. Ou seja, um rato não pode nascer, de um ser a não ser de um outro rato. Não pode nascer de camisa suja, né? E répteis e anfíbios também, né? Espécies de répteis e anfíbios, eles só podem nascer de indivíduos de espécies pré-existentes, tá? Essa ideia da biogênese, até hoje, ela é defendida e ela serve para refutar, né? Ela não pode ser refutada, porque a teoria só um minutinho aqui, a teoria da biogênese, ela diz que os indivíduos vão nascer através de seres que já existem, pré-existentes. Os primeiros indivíduos a falar sobre isso, a explicar e a estudar a biogênese foram Francesco Redi, né, Francesco Redi e Pasteur. Tá? São os primeiros indivíduos. A partir daí, começou-se, então, a um novo trabalho tecnológico, né? Iniciou, então, a tecnologia com a invenção e a construção de um equipamento chamado microscópio, né? Essa imagem está mostrando o primeiro microscópio inventado e se observou ali tecido de cortiça para se chegar a esses indivíduos aqui, a essa forma de vida organizada que é a célula. Agora, como que uma teoria contrapôs a outra? Para tentar acabar de vez com a ideia da abiogênese, muitos pesquisadores realizaram experiências para tentar explicar a origem da vida. Um dos primeiros experimentos foi realizado por Francesco Redi. Esse pesquisador colocou carne no interior de um frasco coberto com gaze e em frascos descobertos. Com o tempo, larvas surgiram, certo? No frasco aberto, mas nada acontecia no frasco fechado. Redi percebeu a visitação de moscas nos frascos abertos, o que sugeria a ele, né, que provavelmente as larvas eram uma fase anterior à do inseto mosca, do mosquito, né? Uma fase de vida desse animal. E não as larvas surgiram a partir da carne. Esse experimento foi, sem dúvida, um grande avanço para a aceitação da biogênese. Então, células vêm de células, né? Aí já são estruturas maiores que são defendidas pela biogênese. Aqui, a própria reprodução celular, né? Célula produzindo célula. E nessa imagem, montando aí uma estrutura, um caminho seguido para se chegar ao indivíduo
a um organismo vivo, que parte, né, os níveis de organização, átomos, moléculas, né, organoides, células, tecidos, órgãos, sistemas e o organismo do indivíduo, um organismo completo. O mapa mental da abiogênese, que ainda é a biogênese versus biogênese, vem mostrando aqui, né, o que acontecia para se contrapor, para uma ideia se contrapor à outra. Então, o que acontecia? A abiogênese, ou teoria da geração espontânea, afirma que a vida poderia ter origem de matéria sem vida, né? Exemplos, camisas sujas, né, que poderiam originar ratos. A partir de Red começou, então, o trabalho, essa contraposição para poder defender a biogênese. E aí a biogênese surgiu, né, para contrapor a abiogênese. E segundo a biogênese, né, conforme está mostrando aqui do lado direito, os seres vivos são originados apenas de outros seres vivos pré-existentes. Então, a biogênese hoje é aceita, entretanto, né, não foi simples de concluir isso. Não é simples de traduzir essa mensagem, né? E ela só pode ser considerada irrefutável quando Pasteur fez o experimento do caldo orgânico nas vidrarias. Com o descobrimento de seres microscópicos, começou-se a considerar novamente a ideia da abiogênese por parte de alguns pesquisadores. E aí iniciaram-se, então, vários outros estudos para compreender a origem desses seres. Entre esses pesquisadores, destacou-se Louis Pasteur. O experimento de Pasteur foi feito a partir de um caldo nutritivo, agora vamos contar a história, né? O caldo nutritivo em um frasco de vidro. Posteriormente, né, o gargalo desse frasco ele foi esticado. Frasco tipo pescoço de cisne, conforme mostrou na imagem no slide anterior. E o caldo nutritivo foi fervido para matar todos os micro-organismos que poderiam estar naquele caldo. Com o tempo, observou-se que nada surgia no interior do frasco. Entretanto, após a quebra do gargalo, houve a proliferação de micro-organismos. Isso sugeria que no ar existiam micro-organismos que, em contato com o líquido, desenvolviam-se e surgiam no ambiente. A partir desse experimento, a teoria da biogênese caiu em descrédito, e a teoria da biogênese foi aceita pelos cientistas. Entretanto, apesar de sabermos que um ser vivo só pode surgir de outro pré-existente, a biogênese não explica o surgimento do primeiro indivíduo, do primeiro ser vivo. Existem várias e várias teorias que falam a respeito desse primeiro ser vivo. Então, aqui nessa imagem, nós temos o experimento de Pasteur, que nós já mostramos no outro slide, né? Então, ele colocou o caldo no frasco, ferveu o caldo, dobrou, esticou, né, o pescoço desse frasco, né? Depois ele dobrou um pouquinho a ponta para que, na intenção de que nenhum organismo pudesse chegar ali, tá? Depois ele retirou, quebrou esse pescoço e aí ele pôde observar que surgiram indivíduos, micro-organismos microscópicos.
E aí, como nós falamos, né, quem teria surgido primeiro? Organismos autótrofos ou heterótrofos? Como que foi o surgimento desses primeiros indivíduos? Aqui, nessa imagem que está sendo mostrada no slide, nós estamos vendo a Terra no primeiro momento, né, na formação, no período de formação, a Terra primitiva, que era um caldo muito quente, né, era um líquido ardente ali de magma e metais. E os primeiros indivíduos que foram observados até então são os coacervados. E eles não podem ser considerados, assim, organismos vivos. Entretanto, a sua organização esférica era feita de proteínas duplas, né, de dupla camada, de lipídios e que separavam por um meio interno e o meio interno desse organismo do meio externo. E aí parecia mais ou menos uma membrana celular, né? Ela lembrava, então, uma membrana citoplasmática, uma membrana celular. Essas estruturas artificiais foram denominadas de protobiontes, ou ainda microsferas, ou protocélulas, micélulas, micelas, lipossomos e coacervados. São vários nomes biológicos aqui que são difíceis de guardar, mas se você começar a estudar o assunto, você vai guardando essas estruturas. Depois da Terra primitiva, começou um resfriamento dessa calota da Terra, porque houveram reações químicas e a água começou a descer no planeta. E ainda tivemos aqui no planeta chuvas de meteoros, que está ligado a uma das teorias da existência da origem da vida, que é a panspermia. Então, protobiontes, só para vocês terem uma ideia, designa um hipotético organismo primitivo, né, que no caso nós estamos falando aí dos coacervados, que, segundo algumas teorias de origem da vida, teriam surgido a partir de agregações de matéria orgânica e que constituiriam formas de vida primitiva precursoras da célula, conforme foi dito, né, da célula procarionte, aquela que não tem uma carioteca, ou seja, a membrana do núcleo. E protocélulas ou protobiontes, o que é isso? É uma designação de uma coleção ordenada e auto-organizada, esférica e lipídica, proposto como trampolim para a origem da vida. Então, essas definições, que são meio complexas, estão explicadas nessa segunda parte desse slide. Agora nós vamos dar uma olhada em algumas estruturas iniciais da célula que vão formar os indivíduos vivos. Primeiro é a micela. Primeiro é a micela. É uma estrutura globular formada por um agregado de moléculas anfipáticas, ou seja, composto que possuem características polares e apolares, simultaneamente, dispersos em líquidos constituindo uma fase dicoloide, mais ou menos explicando aí o que é a célula. Então, vamos ver uma imagem dessas micelas, mais ou menos assim, a micela era observada. Depois, lisossomos, que foi colocado ali. Hoje, nós sabemos que lisossomo é uma organela celular, né? E são vesículas nanométricas, ou seja, são medidas, é uma unidade de medida menor que o micrômetro, que é a unidade de medida que nós observamos no microscópio. E aqui nós temos uma imagem do lisossoma e da micela.
e a camada dupla aqui que nós podemos ver, né, desse material. Então, o que são moléculas polares e apolares? Moléculas apolares, não existe diferença entre a eletronegatividade, né, dos átomos que compõem essa molécula. E moléculas polares, existe sim diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem essa molécula. Tá? Então, existe ali uma diferenciação entre positivo e negativo, prótons e elétrons. E nas moléculas apolares, essa diferença não existe, são iguais. Finalmente, em algum momento, ainda num ambiente sem oxigênio, os primeiros organismos teriam surgido na forma de seres unicelulares e heterotróficos, ou heterótrofos, né? O termo pode ser usado de qualquer forma, de uma dessas formas que eu acabei de falar, mas estão certos. Nutrindo-se de matéria orgânica simples e produzindo gás carbônico, que é o CO2. E álcool também, C2H5OH, né? Que é uma hidroxila mais um carboidrato. Ou seja, os primeiros organismos vivos eram fermentadores. Nesse cenário primitivo, dominados pelos organismos fermentadores, a atmosfera foi ficando rica em gás carbônico. Esse ambiente teria favorecido um outro tipo de organismo, organismos utilizadores de CO2, que são os produtores que na cadeia alimentar são mencionados. Mas a energia radiante do Sol para a produção das próprias moléculas nutritivas, os seres fotossintetizantes. Tinha chegado a vez dos seres unicelulares autótrofos, que produzem seu próprio alimento. Os primeiros organismos fotossintetizantes, né, que existiram no ambiente. Esses organismos aproveitavam a energia luminosa do Sol, né, energia calorífica, energia luminosa, e a partir daí eles compunham, o seu próprio organismo, compunham moléculas simples de carbono e de oxigênio, o CO2, né? E sintetizaram essas moléculas em mais complexas com o consumo de energia química, que é a absorção das substâncias do solo. E sobrava, então, como subproduto da fotossíntese, que é o fenômeno que nós conhecemos hoje, o gás oxigênio. E aí os indivíduos heterótrofos surgiram. Aqui nós temos a imagem de indivíduos, dos primeiros indivíduos vivos, né? E nessa outra imagem nós temos um mapa, vamos dizer assim, né? De segmento de linha, né? Uma linha histórica do desenvolvimento da vida no nosso ambiente. Seguindo a imagem, seguindo as informações que acabaram de serem passadas. E nós terminamos a nossa aula de hoje. Foi uma aula simples e curta, né? Agradeço a todos vocês, tá? Sensacional a participação de todos. E até a próxima aula.